Então, a ideia do originalismo, ela vem de você querer interpretar as palavras e as expressões de acordo com o seu significado real. E por que isso? Pensa, por exemplo, que você tem a grande sorte de receber de um parente as cartas antigas de sua tataravó com seu tataravô. Se você pegar aquelas cartas e ler o sentido que as palavras têm hoje, você não sabe o que o seu tataravô falou para a sua tataravó e vice-versa. Você precisa voltar para entender, e aí sim você vai entender o que eles estavam dizendo e o que eles estavam falando uns com os outros. Então, qual é o grande foco da interpretação originalista? É você buscar o sentido público das palavras na época. E por que o sentido público? Porque senão a gente cai na vontade do legislador. Isso a gente já sabe que não serve para nada. Nos Estados Unidos é uma brincadeira que eles falam, que seria WWJMD. What would James Madison do? Né? Então, assim, vamos tentar fazer uma sessão espírita e imaginar o que o James Madison e os demais Founding Fathers fariam na interpretação da Constituição. É óbvio que isso não faz o menor sentido. E é óbvio que isso também não faz sentido, porque seria um instrumento de poder. Porque se eu estou pegando a vontade do legislador exclusivamente, eu estou ignorando a população. O que a gente precisa é do sentido público das palavras. Como que a população, a sociedade, entendia aquelas palavras na época em que a lei foi criada. Aí vem a segunda perna. Né? A segunda perna que os críticos dizem assim, mas então engessou a Constituição. Não engessou a Constituição. Engessou, na verdade eu não usaria a palavra engessou, mas limitou-se o poder dos julgadores, porque eles não podem jurar que vão defender a Constituição de acordo com o sentido que eles acharem que as palavras têm, porque então não tem juramento nenhum e não há limite para o exercício da jurisdição. A jurisdição tem limite, o limite está no texto. O texto é o limite. E o sentido público das palavras é o que dá o limite para a atuação dos magistrados. Então, isso não tem nada a ver com parar no tempo, não evoluir mais. E eu vou dar um caso para você sobre isso. Eu vi ontem que o Supremo, nosso STF, julgou a questão da polícia pegar um celular numa cena de crime e aí devassar o celular do indivíduo. Não me lembro exatamente a data, agora não tenho de cabeça, mas há muitos anos atrás, a Suprema Corte americana enfrentou esse mesmo caso, em Riley versus Califórnia. E o que a Corte disse? Hoje, no celular, você guarda mais informação do que na sua própria casa. Veja, eles estão interpretando as palavras de acordo com o sentido público da Constituição em 1700. Então, o que visava a Constituição? Proteger os documentos todos. E, na época, a tua casa era onde você guardava os seus documentos. Hoje, os nossos celulares têm muito mais documento que as nossas casas. Então, tem que ter um mandado para você se meter no meio do seu celular e charafundar lá para obter as informações. Porque seria a mesma coisa que fazer uma devassa na sua casa. Hoje, talvez mais grave no celular do que na casa. Hoje, talvez o cara vai falar assim, olha, pode entrar na minha casa, você não vai achar absolutamente nada, mas não entra no meu celular. Está tudo no celular, está tudo na nuvem. Está tudo na nuvem. Exato. Então, se a gente não entende a razão da proteção, aí, realmente, a tecnologia nova não faz o menor sentido, e aí eu tenho que criar leis novas para tudo. Mas é só você entender a razão da proteção, você pegar o meio, que o celular é um meio, o celular não é nada demais, é um meio. Antes era a nossa casa, o nosso arquivo dentro de casa. Hoje é no aparelho de celular que a gente carrega no bolso. É só você chegar. Qual era a proteção? Qual era o meio que você queria proteger naquela época? Qual era o meio que a sociedade civil protegida naquela época, quando a Constituição foi criada? Eram todos os seus documentos que você tem, pessoais. E aonde estão esses documentos pessoais hoje? Estão no celular. Então a proteção vai para onde? Para o celular. Eu não preciso de lei nova. Eu não preciso dizer que o originalismo impede essa interpretação, porque ele não impede. A nossa corte neoconstitucional acabou de destruir essa garantia individual dos seres humanos, e a corte originalista americana
garantir o direito do cidadão. Então, não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. É perfeitamente possível você, numa interpretação original do texto, você chegar à defesa dos direitos fundamentais. Porque o ponto-chave, e você falou super bem, Kátia, a questão-chave são os direitos fundamentais que derivam dos nossos direitos naturais, quer você acredite em Deus ou não, que os americanos na Declaração de Independência falam, né? Falam poderes, são direitos dados por Deus, né? A vida, a liberdade e a busca pela felicidade. Está lá escrito na Declaração, e dizendo que o ser humano, quando tiver violado esse direito, ele pode se revoltar contra o Estado e instituir um novo Estado que respeite esses direitos. É isso que está escrito na Declaração de Independência americana. Esses direitos precedem o Estado. Aí vamos dizer assim, não, mas lá vem você com justnaturalismo. Não é justnaturalismo maluco. Eu não estou dizendo que a gente vai pegar esses direitos fundamentais, os direitos naturais, e aplicar no dispositivo do Código Civil e dizer que não pode aplicar o artigo que está lá. É óbvio que não é isso. Porque se fosse isso, a gente estava, no fundo, defendendo o direito civil constitucional às avessas. Exatamente. Não é isso. O ponto é que o Estado perde legitimidade quando ele viola esses direitos. Não é que você vai mudar a interpretação do artigo específico da lei. Não é que você vai fazer como foi, vou adiantar aqui um tema, como foi feito hoje no Supremo Tribunal Federal com relação ao Marco Civil da Internet, em que se reconheceu uma suposta inconstitucionalidade e regulou-se toda a responsabilidade civil da toga, né? Não é isso que a gente defende. O que a gente defende é o seguinte, é que, por exemplo, nesse caso específico do Marco Civil da Internet, a decisão da Corte, no meu modo de ver, é ilegítima. Eles não têm legitimidade. Eles têm direito de fazer? Tem. Eles fizeram. Eles têm o direito, fizeram, está lá feito. Agora, essa decisão é legítima? Não é legítima. Né? Eu diria até que ela beira a ilegalidade. Né?